Irmãos, bom dia. Boker Tov, né? Shabbat Shalom, bem-vindos. Casa cheia. Bem, o comentário bastante interessante que eu quero fazer aqui hoje de manhã sobre essas porções, né? Vai aquel Picudei. Basicamente, na palavra referente a Bereshit 2:3, em que existe uma palavra que são duas, Lasot, que é para fazer. Então, no começo dessa porção de hoje, o primeiro tópico que cita, que é o momento aí de levantar ofertas, né, para a construção. Nós sabemos que no capítulo 40, que é o levantar efetivamente, depois de providenciadas todas as ofertas por Mishkan, o Mishkan ele é levantado, colocado em pé, com a sua cobertura, tudo, é montado a parte final dele do Mishkan, do tabernáculo, né? No começo da porção de hoje, a primeira coisa que é falado nesse final dessa mensagem do livro de Shemot, que é a montagem do Mishkan, fala sobre o Shabat. Tanto é que vocês viram agora há pouco ali, né? O tema, o Pedro vai falar sobre a importância do Shabat também. Eu não combinei nada com o Pedro. Você veja como é que são as coisas, né? Então, só para lembrar, além da porção de hoje, existem várias outras passagens estratégicas referentes ou à Torá, ou à revelação da Torá, ou ao Mishkan, que fala antes e depois de acontecerem essas coisas todas, a revelação da Torá no Sinai, a montagem do processo inicial lá, os primeiros, né, as primeiras ofertas para a montagem do Mishkan, sempre fala de Shabat. Qual que é a importância do Shabat? Então, nós vemos que, no término da criação de toda a terra, em Gênesis, lá bem atrás, já fala do Shabat. Antes de declarar as 10 palavras em Êxodo 16, 22 a 30, Hashem envia em dobro o maná no 6º dia, fala do Shabat. Antes e depois das ofertas para o Mishkan, em Êxodo 23, 12, 31, 12, fala do Shabat. Antes de Hashem entregar as primeiras tábuas a Moshe, Êxodo 31, fala do Shabat. Antes e depois de Moshe descer com as segundas as duas tábuas que não foram quebradas, porque as primeiras foram quebradas, né? As segundas tábuas é aquele episódio que Moshe desce do monte e seu rosto resplandece, né? Nós lembramos de Adão, que o rosto de Adão e Havá, os rostos, né, resplandeciam no Éden. E antes dos preparativos para a montagem do Mishkan, que é agora, Êxodo 35, de 1 a 3, né? Como eu já falei para vocês, o Shabat está interligado ou à Torá ou ao Mishkan. Mas dentro do Mishkan também não tem as tábuas, não tem a Torá, não tem a palavra. Agora vamos para variar um pouquinho, nós vamos para Bereshit. Bereshit 2:3, diz assim, ó: e abençoou Hashem ao 7º dia e santificou-o, porque nele cessou de toda a sua obra que criou Hashem para fazer. Algumas traduções, erroneamente falando, algumas traduções dizem assim, que nele cessou toda a sua obra que criou, que havia criado o Eterno, e pronto. Não. Então, nós vemos um contraste aqui, nesse versículo, porque diz assim, ó: e abençoou
e abençoou Hashem. Ao sétimo dia santificou, porque nele cessou toda a sua obra. Cessou, ponto. E em seguida diz que ele que toda a sua obra que ele criou para fazer. Peraí, ele cessa e daí é para fazer alguma coisa? Como assim, irmão Jair? Me explique melhor. Explico. Então, vamos entender assim, ó. Bereshit 2,15 diz assim, ó: e tomou Hashem o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, esse para fazer, presta atenção aqui, ó. O Eterno cria todas as coisas, cria Adão, cria Havá, cria, né, toda a terra e tal. É como se Hashem, ele fizesse a parte, ele criou a parte dele, mas como ele estabelece o homem, e ele faz o homem conforme a imagem e semelhança dele, é como se fosse um sócio. Agora eu tenho um sócio. Eu fiz a minha parte, agora eu vou colocar homens para dar continuidade à obra em prol do meu reino. Entenderam? Esse para fazer é o assunto de Adão e de Havá. Então, a resposta do para fazer, já um pouquinho em seguida, em Bereshit 2,15, diz assim: e tomou Hashem o homem e colocou no jardim do Éden, no Gan Éden, para... Então, esse para, está escrito aqui, ó, para cultivar e para guardar o jardim. Mas por que, Roche, que o Eterno fez isso? O judeu, ele tem essa característica, né? Ele não se contenta com pouco. Por quê? Daí vem uma resposta. Quem está na frente dele dá uma resposta. Mas por quê? Mas por quê? E fica até meia-noite perguntando por quê, né? Então, se vocês entenderem isso aqui, irmãos, está 10. Né? Tá muito bom esse entendimento. Se vocês já entenderam essa questão aqui, para cultivar e guardar o jardim, agora, por que guardar e cultivar o jardim? O que tinha de especial também nesse jardim? Diz a palavra. Bereshit 2,8: e plantou Hashem um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou para guardar o Shabat e para guardar, cultivar e guardar o jardim, né? Agora preste atenção, Bereshit 2,9, um versículo depois do 8. E a árvore da vida estava dentro do jardim. Vocês já conseguiram ligar os pontinhos? Então, o Eterno cria todas as coisas, estabelece o Shabat, coloca Adão no jardim. Adão leva essa mensagem do Shabat para o jardim, e no jardim, para Adão descansar e entrar em estado de Shabat, não tem como se a árvore da vida não estiver lá. Então, é uma mostra do reino de Hashem, o jardim do Éden. É uma mostra do reino, que ele quer não colocar peso, que o homem tem um jugo suave, um fardo leve dentro do jardim, mas com o Mashiach junto, a Torá junto dele no seu coração, Mashiach no seu coração, porque a árvore da vida, o que é? A árvore da vida é a Torá e é o Mashiach, irmãos. Então, todas essas coisas que o Eterno está fazendo aqui, ó, ele está querendo trazer o jardim para a nossa realidade. Ele está querendo que nós voltemos para o jardim do Éden. Porque todas essas coisas que estão fazendo aqui, a Torá, o Mishkan, a construção do Mishkan, o que é? É colocar o homem com a árvore da vida dentro daquele lugar lá. Que esse lugar seria aqui em nós, né? A árvore da vida aqui nos nossos corações. Então, o começo dessa porção nada mais é do que esse Éden que o Eterno está trazendo. Ele não quer de forma nenhuma perder o plano original que ele estabeleceu para Adão e Havá.
O Eterno, ao longo do tempo, ele sempre foi levantando homens, ele foi levantando homens, né, como servos dele, né? Eu não vou entrar agora nesse detalhe aí, eu vou falar amanhã, uma coisa eu vou falar amanhã, bem interessante também. Então, se vocês entenderem isso, irmãos, está muito bom, né? Então, todas essas conexões, a Torá, a revelação da Torá, o levantamento de ofertas por Mishkan e o levantar do Mishkan, não tem como você não estar em descanso, em Shabat, na presença do Eterno, e a árvore da vida estar ali. A gente não pode estar longe da árvore da vida para a gente ter o verdadeiro descanso. Então, La'asot é para nós como servos de Hashem darmos continuidade ao que Adão falhou. E quem cumpriu isso tudo é Yeshua. E nós, em Yeshua, nós damos continuidade ao processo o plano original de Hashem, como era no Éden. Amém? Baruch Hashem.